Olá, bom dia a todos! Esse nosso momento é intitulado Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns. Esse vídeo é o terceiro do capítulo 16, intitulado Dos Médiuns Especiais. Esse capítulo ele tem se dedicado a nomear, classificar ou categorizar médiuns. Essa é a nossa última parte, eu dividi em 3 devido à imensidão de nomes para as categorias. O vídeo final vai falar sobre a variedade de médiums escreventes e colocar esses médiums em 5 grandes grupos, e esses 5 grandes grupos também têm subclassificações. Então, eles vão classificar o médium segundo o modo de execução da psicografia, o desenvolvimento da faculdade da psicografia, segundo o gênero e a particularidade de cada comunicação, segundo as qualidades físicas do médium e segundo as qualidades morais desse médium. São muitos nomes, alguns que não tenham relação com a especificidade, eu vou tentar explicar, mas a maioria dos nomes, eles já resumem esse tipo de médium. Vamos lá então. Primeiro grande grupo dos médiums escreventes, segundo o modo de execução de uma psicografia. Então, ele pode ser psicógrafo, então sob a influência de um espírito ele escreve, mecânico, quando a mão se movimenta sozinha, semimecânico, quando a mão se movimenta sozinha, mas o médium tem consciência do que ele está escrevendo, intuitivo, o pensamento do médium se comunica com o espírito e aí ele tem consciência do que ele escreve. Polígrafo, esse médium, ele consegue 2 coisas: ou escrever exatamente a escrita que o espírito tinha em vida, ou mudar a escrita, eu entendo escrita como caligrafia, mudar a sua escrita, então, de acordo com o espírito que ele está recebendo ou sendo influenciado, enfim. Assim como poliglota é aquele médium que, mesmo não falando aquela língua, se comunica em línguas. Então, ele é aqui do Brasil e só fala português, mas consegue se comunicar em espanhol, francês, inglês. E o iletrado. Segundo os espíritos, essa classificação é muito complexa. Afinal, o espírito precisa ativar neste médium algo que ele não sabe fazer. Porque iletrado não sabe ler em vida real, né? Vamos chamar essa vida de real. Na vida do médium, ele não sabe escrever, mas o espírito se comunica escrevendo. Então, segundo os espíritos, é muito complexo esse tipo de atividade, uma vez que a escrita é algo mecânico. Então, o espírito precisa ativar no médium mecanicamente algo que ele não conhece. Então, são muito raros os médiums iletrados que conseguem aí, então, a comunicação escrita. Existem, mas são raros. A segunda grande classificação dos médiums é quanto ao desenvolvimento da faculdade. São os novatos e o contrário dos novatos, os formados. Então, novatos que acabaram de começar, formados que já escrevem há muito tempo. Os improdutivos, que são aqueles que escrevem traços, letras e não uma psicografia inteira. Existem ainda os lacônicos. Esses recebem comunicação de uma maneira muito fácil, entretanto elas são muito breves, sem desenvolvimento. Os explícitos, que conseguem, ao contrário dos lacônicos, psicografias bem amplas, consumadas, bem escritas. Os experimentados, que são aqueles que, além de ter um tempo, né, de mediunidade, eles também têm experiências diversas.
essa experiência, ela também pode ser conseguida pelo estudo. Então, além de muito tempo de mediunidade, esse médium se dedica ao estudo da sua mediunidade. Os médiums maleáveis são aqueles que conseguem a comunicação de qualquer espírito, enquanto os exclusivos, eles escrevem apenas o que um espírito dita. Existem ainda os que são por evocação, ou seja, eles chamam o espírito que eles querem receber a comunicação, e os médiums para ditado. Qualquer espírito consegue se comunicar através desse médium. É bom a gente ressaltar que um médium de psicografia, ele pode em momentos diferentes conseguir fazer as coisas de maneiras diferentes. Então, ele pode, em um momento, evocar um espírito específico para aquela escrita, em outro momento, em uma reunião, por exemplo, mediúnica, se manifestar o espírito que esteja ali para escrever. Então, ele pode ser, ora, um médium para evocação, ora, um médium para ditado, ou ele pode ser exclusivamente um ou outro. Nosso terceiro grande grupo de hoje são definidos os médiums segundo o gênero e a particularidade da comunicação. Então, eles podem ser versejados, que escrevem em versos, poéticos, que falam sobre sentimentos, não necessariamente em verso, os positivos, que têm uma escrita mais nítida e mais precisa, que não fala muito de sentimento, esses são mais raros. Os literários, que têm um estilo elegante de escrever, os incorretos, que têm um estilo repetitivo de escrita, os historiadores, os científicos, os receitistas, que prescrevem receitas médicas, os religiosos, independente da crença, a psicografia tem cunho religioso, os filósofos e moralistas e os triviais, aqueles que escrevem coisas que não são necessariamente aproveitáveis ou não tem um cunho moralizante, ao contrário de uma psicografia para o bem, são as triviais. O quarto grande grupo é quanto à qualidade física do médium, como ele escreve. São os calmos, os velozes, os convulsivos, e esses escrevem de uma maneira muito agitada, com muita pressa, como se eles estivessem em êxtase mesmo. Os espíritos dizem que esse tipo de escrita não deve ser frequente, porque acaba consumindo muito daquele médium. E o último grande grupo, segundo as qualidades morais dos médiums, podem ser médiuns imperfeitos, e dentro dos imperfeitos tem um milhão de tipos. Os que são zombeteiros, os que são aproveitadores, diversos, e os bons médiums, também mais 1 milhão de classificações. O que escreve de maneira mais moralizante, o que escreve de uma maneira suave, diversos tipos. Os dois grandes grupos, os imperfeitos e os bons médiums. A gente pode dividir os imperfeitos como aqueles que se aproveitam da mediunidade e os bons médiums, aqueles que usam a mediunidade para o bem. Ressaltando, todas as variedades, elas apresentam uma infinidade de graus de intensidade que são impossíveis de definir. O médium, ele pode ter várias aptidões, mas como a gente tem falado nesses 3 vídeos, uma dessas aptidões vai dominar. Uma vez médium, a gente não tem que ficar forçando aquela faculdade de existir. Isso não é saudável. As faculdades mediúnicas, elas nos chamam, vamos dizer assim, elas se apresentam pra gente. Eu não decido que eu quero ser um psicógrafo. Essa é uma aptidão que me é concedida. Então, forçar uma faculdade que não se possui não se deve fazer. Por quê? Os espíritos frisam: os bons abandonam os presunçosos. E quando a gente tenta forçar algo que não é nosso, isso é presunção. Entretanto, se você tem uma faculdade mediúnica, dedique-se ao estudo dela. É claro
que a espiritualidade faz a parte deles. Mas quanto mais você conhece sobre a sua faculdade, sobre a sua aptidão, mais fácil você consegue lidar com ela. Nem sempre ser médium é sinônimo de felicidade. Pelo contrário, a gente costuma ouvir muito que na verdade é o contrário disso. Porque os que mais faculdades mediúnicas têm são aqueles que mais devem, não é? Isso é o que a gente escuta. Claro, todo caso é um caso. O que a gente deve fazer então? Tentar, né? Aquilo que a gente fala toda semana. Vamos ser melhor essa semana do que a gente foi na passada? Esse já é o nosso primeiro grande passo. Uma boa semana a todos. Espero encontrar vocês na semana que vem.